Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta sexta-feira, 15 de setembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e futuros americanos negociam em alta na manhã de hoje. Os investidores reagem a números de produção industrial e de varejo melhores que o esperado na China no último mês de agosto. Aqui no Brasil, o Bovespa engatou a sua quarta sessão consecutiva em alta, em uma semana marcada pela divulgação de números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Na próxima semana será a vez dos bancos centrais se reunirem e decidirem os rumos das políticas monetárias de ambos os países. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o CEO da Rich Capital, Ricardo Campos. Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, começo puxando pelo papo da semana que vem, a perspectiva da reunião do Copom. Cresceu no mercado a possibilidade de que o Copom acelere os cortes nas taxas de juros depois de uma inflação menor que a esperada no último mês de agosto. O mercado começa a precificar que em algum momento o Banco Central pode cortar os juros em 0,75 ponto percentual? Bom, eu acho que assim, para a próxima reunião ainda é um consenso que o mercado deve trabalhar com 0,5%, porém para as próximas reuniões, eventualmente aí para o final do ano, a gente pode começar a discutir, né, e tem aumentado, hoje existe uma probabilidade de aproximadamente 25% da gente ter uma queda de 0,75% na outra reunião do fim do ano. Então, assim, os números positivos estão ajudando, alguns números principalmente ligados aos serviços foram surpresas muito boas na inflação, porém, o que a gente está vendo em alguns outros setores da economia que são ligados à inflação, como o próprio petróleo, o dólar está em nível um pouco mais alto, o preço de carnes e o preço de veículos, que caiu menos do que o esperado com as mudanças do governo, também não são surpresas tão boas assim. Mas o importante, de fato, é que a inflação de serviços, aquela que sempre foi combatida, aquela que sempre foi vista como a mais difícil de ter quedas, está cedendo. Isso é mais importante. O resto, realmente, é um problema de oferta, é um problema que o Banco Central tem pouco efeito de brigar com juros mais altos e que ele só brigaria em casos que realmente for vista uma inflação de segunda ordem, né, ela revoltando para preços, atingindo novamente a inflação. Na semana que vem, o Banco Central Americano, o Fed, também vai se reunir e é esperado que o comitê mantenha as taxas de juros dos Estados Unidos inalteradas, pelo menos nessa reunião. A perspectiva de um novo aumento em novembro ainda existe e isso acrescenta algum nível de incerteza no mercado financeiro. Nessa semana que passou, o Ibovespa engatou 4 sessões consecutivas em alta. O mercado passa a precificar de que o Fed, o Banco Central Americano, pode não aumentar mais as taxas de juros lá na economia norte-americana? Então, Diego, acho que esse também é um cenário mais provável nos Estados Unidos. A dúvida maior lá, apesar de existir ainda essa dúvida de 0,25, com os dados que a gente viu de inflação na semana passada e os dados de emprego que vieram, quer dizer, a criação de novos empregos nos Estados Unidos, que acabou vindo bem abaixo do que era esperado, acabou diminuindo bastante a chance de você vir com um aumento novo nas taxas americanas. A dúvida maior nos mercados americanos é, na verdade, quando que, eventualmente, o mercado começa a imaginar que vai vir o próximo queda de juros pelo Banco Central americano. Essa é a grande dúvida, e talvez o mercado, na sua maioria, e até vendo o preço de ações nos Estados Unidos, está um tanto quanto otimista, imaginando que a gente vai chegar, né, no tal do pouso suave, né, no soft landing, na qual você vai ter uma retomada dos juros, da queda dos juros americanos, uma normalização, com a chamada, que na verdade é uma queda dos juros, para um patamar próximo aí dos 2%, com os 2% de inflação, mais alguma questão de prêmio, né, que principalmente as taxas mais longas, e aí a gente vê essa taxa de juros aí por volta de 4,5%. Na verdade, no começo do ano, uma queda de juros viria só por uma recessão mais forte. Agora, estamos falando de uma queda de juros por uma normalização da inflação. Isso realmente é uma questão muito difícil, saber se
no mundo atual, com a desglobalização, o nearshoring, friendshoring, a queda de produtividade americana e principalmente com toda essa questão de quanto de dívida que o governo americano tem que emitir nesse ano. O governo americano tem vencimentos de dívidas grandes até o final do ano, ele tem aumento de gastos, ele tem claramente um potencial de diminuir o balanço do Banco Central, que faz com que sejam necessários a venda de muitos títulos, ao mesmo tempo em que Japão e China, que são os maiores detentores desses títulos, apesar de ter uma base assim não tão expressiva, estão, na verdade, em processo de venda desses títulos. Então, realmente, a gente fica imaginando quem serão os grandes compradores desses títulos que o Tesouro Americano deve emitir ao longo desse ano. Ricardo, assunto da minha abertura de mercado, a China divulgou dados de produção industrial e de vendas do varejo nesta manhã, acima do esperado pelo mercado. Existem alguns sinais difusos quanto ao ritmo de crescimento da China, mas é um consenso de que o crescimento do país será menor do que nos últimos anos. Haverá uma desaceleração nesse crescimento. Qual a perspectiva, portanto, para as principais empresas afetadas pelo crescimento da economia da China? Me refiro às siderúrgicas e às mineradoras. Olha, essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Realmente, a China é uma economia extremamente difícil de ser lida, né? Quando você olha para demografia ruim, para toda a questão habitacional ruim e complicada na China, na qual, né, na última reunião que eles tiveram no partido, foi-se decidido que não seriam feitas medidas em larga escala para estimular a economia, mostrando que, de certa maneira, o governo não queria que as empresas incorporadoras, de forma geral, fossem tão alavancadas e que o público, de forma geral, que faz grande parte da poupança em imóveis, até porque não se pode manter dinheiro fora da China, não tem uma conta de capital aberta como a gente tem no Brasil e em outros países, faria com que a economia chinesa desacelerasse, né? Além de fatores assim extremamente assustadores, como o desemprego da população de jovens, aí perto de níveis de 40%. Quer dizer, tudo nos levaria a crer que a economia desaceleraria de forma muito rápida. E como você colocou, Diego, é um consenso que a economia da China vai ser mais fraca e que, em tese, derrubaria preço de commodities. Mas quando a gente olha o preço das principais commodities do mundo, o petróleo chegando aí nos níveis mais altos de um bom tempo, chegando a $93, o próprio minério de ferro, que teve uma alta expressiva aí nos últimos 3 meses, inclusive com muito ceticismo com relação às empresas que produzem esses bens, como, né, as siderúrgicas e mineradoras que você colocou, que ficaram muito para trás, porque elas não acompanharam essa alta do minério que a gente verificou, mas que nos últimos 4 dias foram, na verdade, os grandes responsáveis pela alta do mercado. Então, é uma questão não respondida, é uma questão que eu não tenho, né, a resposta para isso. Que eu posso te dizer é que, de fato, a China continua produzindo muito aço, continua inundando o mundo com muito aço e, por isso, claramente, ela está demandando o minério de ferro para produzir esse aço, mas até onde vai isso? Até quando as siderúrgicas chinesas vão continuar produzindo e exportando para o resto do mundo, uma vez que internamente a produção caiu, é uma resposta que depende muito do governo chinês e menos da economia, que de fato está numa desaceleração. A China passou por um processo talvez até parecido daquilo que a gente viu no Brasil nas décadas de 70 e 80, na época do nosso milagre, onde teve um crescimento muito rápido por conta até da urbanização, e que agora chega no momento em que existe uma dificuldade maior, uma vez que boa parte da infraestrutura da China já está instalada, uma vez que já existem muitas cidades, uma vez que a infraestrutura, de forma geral, não tem muito mais para onde crescer. E que seria necessário um aumento da demanda interna para que isso acontecesse. E, ao que parece, o governo chinês nunca foi muito favorável a uma transferência maior de renda para as pessoas para que isso acontecesse. Nos próximos passos, realmente, eu não posso te ajudar muito. Tá certo. Volto aqui para o Brasil. Semana que vem temos Copom, perspectiva de um novo corte nas taxas de juros do país. Um dos setores que, inegavelmente, consenso, que é um dos mais
beneficiados por um ciclo de cortes nas taxas de juros é o varejo. Ao mesmo tempo, temos uma Americanas em recuperação judicial e ontem a Via despencou depois de levantar menos capital que o esperado em uma emissão de ações. O varejo, portanto, dado essa crise setorial que atinge algumas das principais empresas do setor no Brasil, apesar dos cortes nos juros, é um setor a se evitar, é um setor a ter cuidado nos próximos meses? Vamos lá. Você me comentou sobre duas empresas que têm dinâmicas, vamos dizer, idiosincráticas bastante claras, né? O caso da Americanas, ao que parece, passou por uma fraude, né, que levou a empresa a chegar onde chegou, então menos necessariamente ligada ao setor. No caso da a Via Varejo, quer dizer, uma empresa que teve uma dificuldade de troca de management ao longo dos últimos muitos anos, mas que, de forma geral, sofre, principalmente num setor que teve uma dinâmica muito complexa, né? Principalmente pela entrada de novos concorrentes. Então, o Mercado Livre parece que foi o grande vencedor desse setor. Você ainda teve a entrada da Shopee, né, com toda essa discussão sobre os produtos importados, pagando impostos ou não, tendo uma concorrência desleal ou não, que estamos, né, acompanhando aí todo dia nos jornais, e a própria Amazon, né, que cada vez mais vai ocupando o seu espaço e é uma empresa com, né, bolsos profundos que pode fazer grandes investimentos e tomar mais lugar delas. Então é um setor que aumentou-se muito a competição no momento que a economia ficou mais parada. Se a gente olhar o varejo de forma geral, e aí incluindo vestuário, alimentação e etc., é um setor que passou por momentos em que não só os juros atrapalhou, mas também o desemprego estava muito alto, os juros atrapalharam bastante e, de forma geral, até o endividamento da população, né, causado até por esses fatores que realmente foram muito ruins. A dinâmica é favorável, né? A partir de agora a gente está encontrando essas empresas em preços bastante convidativos. Difícil saber se a dinâmica dessa melhora vai ser, né, no curto espaço de tempo ou vai acabar demorando ainda um pouco mais. Certo. Ainda sobre o varejo, quais outros fatores, além da perspectiva de cortes nas taxas de juros, podem ajudar a impulsionar esse setor na Bolsa de Valores? De forma geral, o acesso ao crédito dessas empresas é um fator muito importante para isso, porque muitas dessas compras, principalmente no Brasil, são dependentes do nível de crédito na economia. Então, uma vez que a inadimplência do setor de pessoas físicas e de pequenas e médias empresas começa a estabilizar, como é o que parece quando a gente analisa principalmente o que tem acontecido junto aos bancos, o crédito volta a fluir para essas empresas e as pessoas voltam a consumir. De fato, né, um país que teve uma queda do desemprego de alguma coisa por volta de 15% para 8% hoje, até com discussões bastante importantes se a Nairu, quer dizer, a população economicamente trabalhadora do país, está num nível já que vai causar uma certa inflação ou não, ou parece que realmente a gente vai poder trabalhar com níveis um pouco mais baixos, vai fazer com que esse setor, de fato, tenha um ganho. E não podemos esquecer também que esse ano teve uma série de coisas que aumentaram, né, o poder de compra da população. Então a gente teve o aumento do salário mínimo, a gente teve o aumento do funcionalismo público, a gente teve um aumento importante do Bolsa Família, tanto em valor quanto em pessoas atingidas, e aí, quer dizer, desde o ano passado já estava se incluindo essas pessoas, que ajudaram esse processo tanto de pagamento de dívidas delas, como também, obviamente, de renda disponível para que mais produtos sejam comprados, né? Lembrando que os produtos que foram vendidos por esses magazines foram muito vendidos, né, naquela época do Covid. Então, televisão, notebook, celulares, eletrodomésticos, de forma geral, foram muito consumidos nessa época. Agora, as pessoas ainda não têm necessidade de trocar esses produtos. Por isso até que as empresas que você mencionou anteriormente acabaram sendo mais atingidas. No atual momento, o que a gente entende que vai ter um crescimento maior são exatamente outras empresas ligadas principalmente ao setor de vestuário.
Certo, a gente mencionou preços do petróleo no início da nossa conversa, eles voltaram a bater a marca dos $90 por barril depois de cortes nas produções anunciados pela Arábia Saudita e também pela Rússia, Ricardo. Quero entender se essa alta ela já está no preço das petroleiras, se ela ainda pode trazer algum impacto para essas empresas aqui no Brasil e que tipo de efeito que também pode provocar na nossa inflação. Perfeito. Eu tenho a impressão que essa alta do petróleo não está precificada nas empresas. As empresas, quando você vai fazer a avaliação, né, o tal do valuation de quanto vale a empresa, de como você vai comprar, obviamente tem uma correlação direta entre o preço do petróleo e o valor dessas empresas. Você precisa estimar qual é o petróleo de longo prazo que você vai utilizar para imaginar qual vão ser os lucros futuros da empresa ao longo de todos os anos, para você determinar quanto que essa empresa vai te gerar dividendos e quanto que ela deveria valer hoje. Por uma mudança de curto prazo, você não necessariamente incorpora isso aos preços. Então, quanto mais tempo o petróleo permanecer nesses níveis, maior vai ser o valor esperado dessas empresas. Nos modelos do mercado, de forma geral, os níveis são bem abaixo desses, porque realmente, se a gente imaginar que o petróleo continuará nesses níveis de $90, o upside para essas empresas é gigantesco. Com relação à Petrobras, especificamente, que é uma empresa ligada ao governo e que definiu essa nova política de preços, que eventualmente será menos ligada aos preços internacionais, sempre existe a dúvida, né? A Petrobras vai corrigir os preços igual à alta do petróleo ou vai esperar com que eles se mantenham em níveis mais altos por um período mais longo de tempo para depois fazer essa correção. Nesse caso, a parcela de petróleo da Petrobras exportada continuaria tendo preço de mercado, mas uma parcela importante teria preços mais baixos. Não só isso, como também o Brasil hoje é dependente de uma boa parcela do petróleo que consumimos aqui, que são importações de vários players. Se o petróleo vendido pela Petrobras fica em nível muito abaixo dos preços internacionais, esses importadores independentes acabam cancelando as suas importações. Então acaba ficando a cargo da Petrobras realizar essas importações em nome de mais essa parcela importante do petróleo utilizado no Brasil, que aumenta consideravelmente o prejuízo da Petrobras. Então, nós aqui preferimos empresas independentes, né, não ligadas ao governo, para fazer esse tipo de investimento, ainda mais depois, né, da alta de quase 60% da Petrobras esse ano, incluindo os dividendos que ela já pagou. Então, sim, tem um efeito, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em termos de inflação. O mundo inteiro está brigando com a inflação. Na verdade, dessa vez, né, Brasil e outros países emergentes estão na frente na briga pela inflação. Quer dizer, os bancos centrais aqui, acho que talvez mais acostumados com trabalhar com inflação mais alta, foram mais rápidos em fazer essa mudança. Aí depois o governo americano e, por último, o Banco Central Europeu, que na verdade acabou pagando e tendo taxa de inflação muito mais alta e juros mais baixos, que acabaram complicando muito a situação lá fora, eventualmente causando até, né, essa recessão que eles estão vivendo hoje, até porque, né, quiseram ser menos dependentes de outras formas de energia, que ainda não tem uma solução. Então aqui no Brasil a gente deve ver uma inflação mais alta, assim como no restante do mundo. O que inclusive pode até atrasar o nosso ciclo de queda de juros, porque uma vez que juros nos Estados Unidos não caiam na velocidade que é imaginada hoje, vai acabar atrapalhando a queda dos juros no Brasil, porque não tem como imaginar que os juros do Brasil caiam muito mais do que lá fora, porque naturalmente, caso isso acontecesse, nós veríamos uma remessa importante de dinheiro para fora, que acabaria aumentando o valor do dólar e, por consequência, até aumentando a inflação pelos motivos errados aqui no Brasil. Ricardo, quero falar um pouco sobre política fiscal e entender se a melhora nas projeções de crescimento econômico do país, melhora notória. No início do ano, a projeção era de que crescesse menos de 1%. Agora já tem gente falando que pode crescer mais de 3%, uma melhora também para o próximo ano. Se essa melhora, se esse avanço da economia brasileira será suficiente para o governo cumprir a ambiciosa meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem? Como é que o mercado enxerga esse objetivo?
quais outros fatores, além desse crescimento mais robusto, podem permitir ao governo atingir essa meta? Vamos lá, não é o primeiro ano, né, que os economistas, de forma geral, acabam errando a meta de crescimento, né? Já estamos no terceiro ou quarto ano em que os economistas erram a perspectiva de crescimento. E nesse ano a gente teve, né, no primeiro trimestre, uma surpresa muito positiva, vindo pela parte do setor agropecuário brasileiro, mas agora, no segundo trimestre, a surpresa veio até pelo setor de serviços. Então, quer dizer, dá muita alegria esse crescimento de 0,9% do PIB no segundo trimestre, que faz com que, né, todos os bancos estejam revendo as perspectivas de crescimento, a gente indo aí para os 3%, e revisando também as previsões de crescimento para o ano que vem. Isso, de fato, é muito positivo, porém, junto com o arcabouço, ainda não é suficiente para chegarmos à meta do superávit primário zero. Eu acho que até o próprio governo e o ministro Haddad veem isso como uma meta muito difícil de ser alcançada. Ainda é uma meta muito dependente de aumento de impostos a ser debatido no Congresso, que, ao que parece, entende a necessidade de você taxar um pouco mais, principalmente a parcela mais rica da população, porém, são níveis extremamente altos, são níveis muito dependentes, principalmente da cobrança de impostos em cima das empresas, tá? Apesar de você ter no conceito a cobrança de impostos dos mais ricos, o que está acontecendo na prática é que boa parte desse aumento de impostos previstos na LDO são vindos de aumento de impostos nas empresas, entre julgamentos do CARF, entre mudança de tributos em cima de tributos e outras coisas que atingem diretamente as nossas empresas, que já são extremamente tributadas. E, desculpe-me, e na verdade, o que até o Congresso está cobrando, e até o presidente Lula fez uma menção no início da semana passada, é que, poxa, para a gente fazer esse aumento de impostos, o mínimo que seria de bom grado do governo era ter um retorno, em alguma busca de um retorno de eficiência ao governo, de ter algum corte de custos, de despesas não necessárias do governo, que, ao que parece, não veio com nenhuma proposta para que isso seja feito. Então, acho difícil a gente conseguir, aumentar todo esse tipo de aumento de impostos, e dois, conseguir isso tudo sem que você tenha nenhum tipo de queda de gastos, ou seja, de uma busca por maior eficiência pela parte do governo. Certo, Ricardo. Para fechar o nosso programa, quero entender, na sua avaliação, quais fatores que estão em jogo para a Bolsa de Valores até o final do ano. A que patamares o Ibovespa pode chegar e quais os fatores que podem impulsionar o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. A pergunta de $1 trilhão, né? Mas, assim, sem dúvida, o principal motivo, né, que vai levar a Bolsa a cair são os juros. As empresas, de forma geral, têm uma perspectiva de crescimento de lucros importantes para o ano que vem, que deve, só isso, levantar um aumento de juros. As empresas estão em patamares históricos, em termos de múltiplos, muito baixos, e que num país que tenha uma perspectiva de cumprimento de metas fiscais deveria ser reprecificado, mas mais importante do que isso, é um país no qual as pessoas estão com muito pouco interesse pela Bolsa, principalmente porque os juros estão muito altos. E não só os juros estão muito altos, como existem uma série de mecanismos, tais como até os fundos exclusivos fechados, que premiam os rentistas, né? As pessoas que estão dependendo dos juros. Então, talvez, um dos próprios movimentos que mais levaria as pessoas a aumentar o investimento em bolsa seria a queda dos juros. Os investidores estrangeiros também devem começar a olhar muito mais o mercado interno, uma vez que esse aumento de juros nos Estados Unidos, que foi muito grande, muito importante, ainda não fez tanto efeito nas empresas, volte a ter um efeito e até derrubar o mercado deles, que parece subir sem parar. E no momento que isso acontecer, você tenha os investidores estrangeiros olhando para outras oportunidades, e aí
o Brasil talvez se destaque, uma vez que China ficou complicado, Rússia complicado, México, que é uma grande outra alternativa, já está em preços muito mais altos, o Chile também ficou um pouco mais complicado do que era antigamente. Então o Brasil parece ser uma boa oportunidade, um país que está sendo feito friendshoring e que está sendo num momento muito interessante. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado. O tempo está muito seco. É. Hidrate-se, eu tenho aqui a minha aguinha, é bom a gente sempre se hidratar, porque o tempo está seco, essas viradas são muito doidas. E obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, de qualquer forma, foi um grande prazer e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Um prazer, até a próxima, Diego, a todos. Valeu, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia na Bolsa de Valores. O IBGE acaba de divulgar que as vendas no varejo subiram 0,7% no Brasil no último mês de julho. A expectativa do mercado era de que elas avançassem 0,3%. Na China, trago os dados mais detalhados que eu mencionei na abertura. As vendas no varejo chinês cresceram 4,6% no último mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado previa que elas crescessem 3%, portanto o número é bem melhor que o esperado. Da mesma forma, a produção industrial cresceu 4,5% em agosto. A previsão é de que ela crescesse 3,9%, por isso que os números são acima do esperado e as bolsas internacionais sobem nesta manhã. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu de estabilidade, cotado a R$ 4,87. O tempo está seco mesmo. Já os futuros do índice Bovespa, que mede a temperatura da bolsa antes dela abrir, negociam em alta de 0,5%. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência e lembrá-lo sempre que o nosso programa vai ao ar ao vivo de segunda a sexta no YouTube e no Facebook a partir de 9 da manhã, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Te desejo um excelente final de semana, um bom descanso e até semana que vem.